Então vamos prosseguir. Eu vou pedir paciência aos nossos debatedores. Hoje nós tivemos um convidado muito especial e estamos com um correspondente para lá de especial, que é nosso, nós não abrimos mão dele aqui no Linha de Frente. Luca Bassani, qual a sua observação sobre tudo que foi? Eu vi que você mudou um pouquinho o fundo aí do seu estúdio ou da sua residência. Sim. Como você avalia essa questão? O exército de Israel vai fazer aquilo que for necessário, não importa ameaças ou pressões internacionais. E o que você tem a dizer de tudo isso que o Major colocou? Olha, a gente vê realmente essa diferença da postura que ele levantou no final, é algo interessante, porque nós do jornalismo, principalmente nas coberturas de guerra, acompanhamos algumas poucas entrevistas que as lideranças do Hamas dão para jornais pontuais, seja no Líbano, seja também no Catar e em outros países. E essa entrevista que ele se lembrou realmente aconteceu. Quando foi perguntado sobre a morte de civis, o líder do Hamas simplesmente tirou o microfone e foi embora, enquanto que muitos porta-vozes do exército de Israel, por mais que sejam criticados em sua conduta dentro da faixa de Gaza, e acho que a questão da proporcionalidade é levada para ser discutida, a questão dos direitos humanos, de um castigo generalizado para toda a população, mas não falo disso, eu digo na questão da lisura de dar a cara a tapa, falando o bom português, e responder às perguntas feitas. Nós tivemos uma interferência, por favor retome o Luca, que eu não quero perder o Luca por nada, mas eu quero ouvir, enquanto o Luca não volta, Renato Batista, que fez a pergunta sobre a contraofensiva israelense. O que você achou? Qual o seu comentário geral sobre a posição do Major Rafael Rosenstein, que é o porta-voz do exército israelense? Israel fará aquilo que for necessário. Opa! E o que for necessário pode provocar aí consequências maiores. Pois é. Capês, nesse momento eu tenho mais perguntas do que respostas, até porque esse acordo, essa negociação do cessar-fogo, de troca de reféns por troca de prisioneiros, é algo ainda muito recente e a gente precisa analisar como é que isso se dará. As perguntas que eu gostaria de fazer iam na linha do seguinte: quem garante, né, o que garante que o Hamas, por exemplo, continuará a libertar esses reféns? A gente, no início dessa negociação, ouvia falar da libertação de 50 reféns, até de 240, que é o número de pessoas que foram sequestradas pelo Hamas no dia 7 de outubro. Se o Hamas ele ia conseguir continuar fazendo isso, e, claro, como é que se daria a continuidade da contraofensiva de Israel? Porque o que se fala é de que essa negociação, a cada 10 reféns que forem soltos, mais um dia de cessar-fogo ia acontecer em Gaza. Então, são muitas questões que eu gostaria também de saber, né, mais ali do porta-voz. Se for na base do 3-por-1 ou 4-por-1, serão 1.000 prisioneiros. É claro que o Hamas não vai pedir para liberar quem não é do exército deles ou do grupo terrorista. Então, quer dizer, você traz mais terroristas para a zona de conflito. Exatamente. E tem quem trégua. São essas pessoas, né? Como é que vai ser feita essa lista das pessoas, no caso dos palestinos presos, que serão soltos por Israel nessa troca? Quem são essas pessoas? O caso de 2011, que eu citei aqui, uma das pessoas que foram soltas por Israel em troca de mais de 1.500 presos palestinos, no final das contas teve gente que acabou se tornando membro da facção criminosa da organização terrorista. Então isso precisa ficar muito claro, muito transparente, essas negociações que estão sendo feitas, porque, que nem eu disse aqui, tem grande parte da população que não está muito confiante nesse acordo. Quer dizer, você para uma ofensiva, permite que dá tempo ele se reorganizar e ainda vem novos terroristas reforçando o exército. Exatamente, porque no começo dessa guerra a gente discutiu o cerco de Israel feito à faixa de Gaza, de que esse cerco tinha, claro, é super questionável, mas tinha lá a necessidade de fazer com que esses suprimentos, essa ajuda humanitária não fosse utilizada pelo grupo terrorista, mas nesse momento da guerra, então a gente está em um estágio que essa ajuda humanitária, ela já pode entrar, ela entrará por mais de 300 caminhões, é isso que está no acordo. Então, são questões muito complexas e muito nebulosas ainda, que a gente precisa olhar mais a fundo nesse acordo. Agora, Diego Tavares, então, Diego, agora se coloca também no lugar do primeiro-ministro Netanyahu. Eu não vou falar nem de 250, vou falar de uma.
Uma mãe que chega e fala, minha filha, minha criança está na mão desses terroristas, eu não sei se eles estão estuprando, batendo, se ela está viva ainda. O senhor vai parar a ofensiva para minha filha voltar para casa? Como é que vai dizer não também? Vamos lembrar, professor, aqui, o senhor inclusive disse em alguns programas que as palavras do pai daquela DJ alemã, que foi estuprada, foi encontrada viva depois Shani de casa. Luke. A Shani Exatamente. Luke. O pai dela disse que o alento dele foi descobrir que ela tinha morrido, porque ela poderia justamente estar nas mãos terroristas sofrendo toda a sorte aí de abuso, de violações, enfim, e morrer em situações muito piores do que a trágica situação na qual ela morreu. Mas tem um elemento também nesse cessar-fogo que seria a minha dúvida ao porta-voz do Exército Israelense, como que se fala em um cessar-fogo se nós não temos só o Hamas como grupo terrorista interagindo nessa guerra? Nós temos também o Hezbollah fazendo ataques ao norte e cada vez mais radicalizando seu discurso contra Israel. Então, como que fica um cessar-fogo? Como que a gente fala em parar uma guerra na faixa de Gaza se nós temos ataques ao norte? Enfim, seria uma dúvida que eu gostaria muito de saber do porta-voz do Exército, porque, enfim, a guerra não para. O conflito vai seguir naquela região, mais mortes ocorrerão, as atividades militares não vão poder parar. Então, esse elemento também certamente... O que você gostaria de saber? Como a gente pode falar em um cessar-fogo se nós não temos a adesão do Hamas, do Hezbollah, por exemplo, ao... Seria um meio cessar-fogo. Exato. Luca Bassani está de volta conosco, já aproveita, já responde essa pergunta do Diego Tavares, que cessar-fogo é esse que o Hezbollah não participou dele. E o Nelson Kobayashi aproveita e vai fazer mais uma pergunta para você responder esta. Que cessar-fogo é esse sem o Hezbollah? E a pergunta do Nelson Kobayashi, seguido da observação também dele. Para você, Lucão. Primeiramente, desculpa, depois de tanto tempo no frio, a bateria acabou, por isso que eu tive que vir para dentro. Com o cabo agora, já estou disposto a responder todas as perguntas. Relacionada à pergunta levantada sobre o Hezbollah, é realmente algo interessante de se mencionar que em nenhum momento até agora o Hezbollah declarou guerra oficialmente em Israel para defender os palestinos. As guerras que aconteceram entre Hezbollah e Israel, elas aconteceram por conta de Israel ter invadido o Líbano no contexto da Guerra Civil do Líbano em 1982 e posteriormente em 2006 também uma guerra que ficou concentrada só no norte de Israel, sul do Líbano. Grande parte da região da cidade de Tira foi destruída, depois o Hezbollah reconstruiu, ganhou grande prestígio político, uma história que você, Capês, sabe muito bem e sempre traz aqui também nossas discussões. Então, eu acredito que, se tratando de um cessar-fogo que foi amplamente negociado pelo Qatar e que vai ter que ser cumprido para que esses reféns sejam libertos, eu acredito que não vão ser 50 libertos amanhã às 10 da manhã, vão ser talvez 5 a cada 12 horas, até que isso se complete na segunda-feira e depois se discuta se mais serão libertos em troca de mais dias de trégua. Mas eu acho que há também o contato das lideranças do Hezbollah com o Hamas para que eventualmente a gente não tenha a escalada desse conflito em outra frente, enquanto um processo de cessar-fogo foi discutido e aprovado na parte central desta guerra, que é a região sul de Israel, a faixa de Gaza. Então, eu acho que é uma pergunta válida, mas que seria loucura do Hezbollah aproveitar esse cessar-fogo para fazer uma nova guerra, porque agora o exército de Israel, com essa pausa, também vai poder se reorganizar. Não é uma pausa que beneficia apenas estrategicamente o Hamas, mas beneficia os israelenses, que estão em 46 dias de guerra ininterrupta, com muitas munições precisando ser substituídas, também uma reorganização estratégica. A gente sabe que isso beneficia os dois lados eventualmente. Bom, então agora você vai responder. Esse frio é culpa de quem explodiu o Nord Stream 1 e 2, que é o gasoduto que levava gás da Rússia até a Alemanha. Então, a culpa acho que é da CIA ou não sei não. Bom, as perguntas serão o seguinte. Nelson Kobayashi e a Bárbara Crystal vão fazer ao mesmo tempo 2 perguntas para você. Você responde que parece que tem aí demissão, aí tem a pauta nacional está também pegando fogo. E nós vamos entrar daqui a pouco aí com algumas novidades para quem está nos acompanhando. Nelson Kobayashi, sua pergunta, e antes da resposta do Luca, a pergunta de Bárbara Crystal. Luca Bassani, meu colega de Jornal Jovem Pan, um prazer te encontrar aqui também no Linha de Frente. Luca, minha pergunta é em relação aos que serão liberados, né? O Renato até tinha falado sobre isso, e era a pergunta que eu faria para o porta-voz, tinha até anotado aqui para o Capês, não deu tempo de perguntar.
Quem são essas pessoas que serão liberadas pelo exército de Israel? Aqueles prisioneiros palestinos. Eles são perigosos, eles colocam em risco a comunidade israelense. O que tem se falado a respeito disso aí na Europa? Bom, Luca, apelo para o seu poder de síntese, ao mesmo tempo que passa a palavra agora, ela, que não é atriz do antigo seriado Dallas, a Barbara Crystal. Essa é a Barbara Crystal, especialista em geopolítica, especialista em... que mais? Combate à corrupção, gestão. Combate à corrupção, gestão pública, é muito requisitada pelos ministérios públicos e hoje está aqui nos brindando. Bárbara, sua pergunta para completar do Nelson. Minha pergunta dizem por aí que o grande vencedor dessa guerra é o Putin. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, principalmente em relação ao pano de fundo que essa guerra traz e uma certa blindagem para ele em relação à guerra que ele está enfrentando. E o segundo ponto não existe terrorismo sem financiamento de dinheiro, isso não existe. Como é que o Israel está fazendo essa análise? Porque quando a gente fala de guerra, guerra principalmente assimétrica, existe o soft power e o hard power. E para isso a gente olha análise de branqueamento de gastos e principalmente a questão desse investimento e financiamento dos terroristas. Então, nesses dois pontos, eu queria saber a sua opinião. Pois é, obrigado pelas perguntas. Primeiro, a pergunta do meu querido amigo Nelson Kobayashi, relacionado a quais serão esses prisioneiros palestinos que vão ser libertados. A gente já falou nessa proporção de 1 para 3, 50 israelenses na faixa de Gaza em troca de 150 palestinos. Todos são mulheres ou menores de idade, agentes de baixa periculosidade, se assim a gente pode considerar, nenhum deles com passado militar ou qualquer tipo de filiação ao Hamas e outros grupos islamistas, grupos considerados terroristas. Então, vai ser uma troca basicamente de mulheres e crianças por mulheres e crianças. No caso, alguns foram levados sequestrados e outros estavam presos. Há alguns questionamentos de organizações dos direitos humanos, como essas mulheres e crianças palestinas chegaram a ser presas, muitas delas apenas por jogar pedras no exército de Israel em operações da Cisjordânia. Nós não conhecemos caso a caso, então não podemos julgar, mas vai ser a libertação de apenas civis, basicamente. Nenhuma pessoa com passado militar, seja de um lado, seja do outro. Agora, pegando as questões da Bárbara, é realmente um fato interessante essa relacionada ao financiamento do terrorismo internacional. Nós sabemos que no passado vários governos estavam ligados a isso. O próprio coronel Gaddafi da Líbia, ele era um financiador amplo do terrorismo nas décadas de 70, 80, principalmente naquele contexto da guerra do Afeganistão. E atualmente nós sabemos que os países que mais financiam o terrorismo são o Irã e o Catar. No caso do Catar é mais fácil o convencimento para que ele não continue com essas práticas, porque é um país que está tentando, como você bem colocou, através do soft power, também melhorar as suas relações no que diz respeito ao hard power, fazendo eventos esportivos, fazendo uma série de outras medidas para se aproximar dos seus aliados históricos, ao mesmo tempo em que o Irã, esse sim é intocável enquanto o regime dos ayatolás, implementado a partir de 1979 com a Revolução Islâmica, continuar. Não é um país extremamente sancionado, extremamente isolado, tem aliados circunstanciais como a China, como a Rússia, mas que ideologicamente é um país que depende apenas desses grupos militantes, terroristas e que atuam em seu nome em diversas regiões do Oriente Médio, exemplo do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis no Iêmen, etc. Então, é um processo muito mais complexo e que passa a partir de uma mudança política no Irã, algo que a gente tem esperança que aconteça, viu ano passado com fortes manifestações, depois que morreu aquela jovem curda agredida, espancada pela polícia da moral do país. E é algo que teria um benefício, uma mudança de poder no Irã teria um benefício para o mundo todo, principalmente pelo Oriente Médio, considerando essa questão do financiamento do terrorismo.